Boa noite, pessoal. Vamos iniciar agora, galera, mais uma aula da playlist do terceiro ano. Vamos continuar com geometria analítica. Já demos 2 aulas de geometria analítica e vamos agora para a nossa terceira aula, onde vamos falar sobre 2 propriedades sobre o triângulo, o baricentro e a área, né? E essa fórmula de área gera a possibilidade de gerar a equação da reta, conforme nós iremos falar. Então, iniciando a nossa aula e compartilhando a tela com vocês. Pronto. Aqui estamos com a nossa playlist do terceiro ano. Vamos fazer a nossa aula de número. Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Que o zoom aqui está um pouquinho maior do que eu imaginei. Não, vamos deixar assim mesmo. Então, vamos fazer hoje a aula nossa de número 28. Onde falaremos de 2 propriedades do triângulo. Área e baricentro. Ok? Então, gravando o nosso terceiro vídeo de geometria analítica. Então, roteirizando a aula de hoje, vamos falar da área de um triângulo. A partir dessa fórmula, a gente fala de uma condição para que 3 pontos estejam alinhados. E vamos falar de baricentro de um triângulo. Em seguida, faremos exercícios. Um total de 6 exercícios estão previstos, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço a área de um triângulo? Bem, os dados do problema são as coordenadas dos 3 pontos, ou seja, as coordenadas do ponto A, XA, né? XA e YA, coordenadas do ponto A. Mesma coisa para o ponto B. Aqui vai ser a abscissa do ponto B. E aqui vai ser a ordenada do ponto B. E, finalmente, o ponto C. A abscissa X de C e a ordenada Y de C. Então, qual é a ideia que eu vou usar? A ideia que eu vou usar vai ser a seguinte. Para chegar nessa área daí, eu vou utilizar uma composição de figuras. Por exemplo, se eu pegar esse trapézio aqui, que eu acabo de fazer, e somar com esse outro trapézio aqui, que eu vou fazer agora. 2 trapézios retângulos, ok? Tem ângulos, 2 ângulos 90 graus. Pronto. Se eu somar esses 2 trapézios, eu incluo, fica bem claro que eu incluo o triângulo ABC. Só que eu incluí mais gente do que eu queria, né? Então, eu preciso retirar esse trapézio aqui. Esse daqui. Então, resumidamente, qual é a ideia que eu vou propor? A área de um triângulo, qualquer que seja ele, dado suas coordenadas, qualquer que seja ele, se eu quero chegar na área desse triângulo aqui, azul, eu vou pegar o trapézio verde, somar com o trapézio amarelo, e da soma desses dois, eu vou retirar o trapézio lilás. Se eu fizer isso, eu chego na fórmula da área, né, pessoal? Concordam comigo? Pronto. Então, a única fórmula que eu preciso para fazer obter nossa área do triângulo é o trapézio. E por que o trapézio é melhor que o triângulo, pessoal? O trapézio é melhor que o triângulo porque ele fica mais fácil falar em termos de abscissas e ordenadas. Por quê? A área de qualquer trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Para quem não sabe, trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos, que a gente chama de base maior e base menor, e a distância entre essas bases a gente chama de altura. A fórmula é calculada assim, né? Você faz soma a base maior com a base menor, multiplica por essa altura aqui, que forma 90 graus, com as bases, e divide por 2.
Então, eu posso usar essa mesma fórmula para esses 3 trapézios aqui. E olha como fica legal de perceber, né? Por exemplo, a base maior desse trapézio aqui, ó, nada mais é do que a abscissa de B. A base menor desse outro trapézio aqui, nada mais é do que a abscissa de A. Então, vamos aqui botar nas fórmulas, né? Olha aqui. Então, ó, base maior abscissa de B, base menor abscissa de A, e a altura do trapézio nada mais é do que a subtração entre a abscissa de B e a abscissa de A, ou seja, XB menos XA. Pronto, então essa mesma ideia eu uso para todos os demais, faço isso para o trapézio azul, amarelo, cuja base maior, novamente, vai ser a abscissa, então aqui, a abscissa de B, mais a abscissa de C, né? Agora a novidade, ó, porque agora é C, mais a abscissa de C, multiplicado pela altura, subtração desculpa, aqui foram ordenados, eu falei abscissa. Agora sim, subtração das abscissas, como altura, e o terceiro e último trapézio, a base maior vai ser a abscissa de A, a abscissa de A, é isso mesmo? É A e C, né? Que aparecem aí, exatamente. Então, vai ser a abscissa de A abscissa de C, essa outra base aqui, e a altura, novamente, a subtração eu falei né? Ordenado, e novamente a altura vai ser a subtração das abscissas, ou seja, XC menos XA. Estou supondo que XC é maior que XA para essa subtração da positiva, tá, pessoal? Pronto, galera. Então, depois de feito isso, faz a distributiva desse cara com esse, né? E com esse. Então, vai dar origem a esse... O meio vai ser colocado em evidência. Então, esse com esse vai dar esse. Esse com esse vai dar... Desculpa, esse com esse vai dar esse. Depois, esse com esse vai dar esse. E esse com esse vai dar esse. Pronto. Aí, faço isso para todos eles. E começo a observar o que é que eu tenho. Então, depois de fazer isso tudo aqui, a gente percebe que vai dar origem a 12 termos, conforme eu coloco aqui no enunciado, vai dar origem a 12 termos, ó. E desses 12, ó, esse termo aqui é simétrico desse. Corta. Esse termo aqui o que tem B, né, tem abscissa e ordenadas iguais, é simétrico o B com... Aqui está colocado errado. É o B com B. Tá aqui. Esse cara aqui tá errado, tá? Finalmente, o C com o C. Foi mal. O C com o C. E aí, cancelam-se 12 termos e sobram 6 termos, que são 6 parcelas, e cada parcela é um produto de 2 termos. E aí, galera, essa fórmula ficaria muito longa de memorizar. Então, uma dica maravilhosa é transformar isso aqui nesse determinante. E quando você fizer esse determinante aqui, ó, veja que o meio está colocado aqui do lado de fora. E quando você fizer o produto da diagonal principal, vai dar o XA e o Y. O XA e o YB, tá? Nesse sentido, então, eu vou colocar, né, todos negativos, né? Como é módulo, tanto faz, né? Se eu botar um positivo ou negativo, porque quando eu fizer o módulo, vai dar positivo. Então, esse vezes esse dá esse aqui, esses dois aqui dá o YAXC, tá aqui ele, e finalmente, esses três aqui vai dar o XB
YC. Então, veja que nesse sentido todos negativos. Faço a mesma coisa agora para o outro sentido. Esse vezes esse vai dar o YB XC. Esse aqui vai dar o XA YC. E, finalmente, esse vezes esse vai dar o terceiro cara aqui. Então, essa maneira aqui de escrever é muito mais interessante. Você vai fazer um determinante e olha como é fácil memorizar. Quem é que vai aparecer nesse determinante? Vai aparecer nas linhas, ó. Aqui são as coordenadas do ponto A, do triângulo. Aqui as coordenadas do ponto B do triângulo. Aqui as coordenadas do ponto C do triângulo. E na terceira coluna sempre aparece o número 1. Se você fizer isso, isso aqui origina isso. Então, será essa fórmula que usaremos para o cálculo da área de qualquer triângulo. Lembrando que, se você muda duas linhas aqui de um determinante, ele muda de sinal, e se antes o determinante fosse positivo, aí trocar duas linhas vai ficar negativo. Então, é correto sempre usar módulo aqui, tá, galera? Então, você usa módulo de tal forma que esse resultado é positivo, já que a área de um triângulo, a gente sabe que é um número sempre maior que zero. Então, o módulo garante que esse resultado seja sempre maior que zero. Pronto, falado a ideia, então aqui gera uma consequência muito interessante, que é a seguinte. Você tem 3 pontos, né? Se eles não estão alinhados, eles formam claramente um triângulo, como esse daqui, e eu posso calcular a área desse triângulo, usando a metade daquele determinante, onde aqui aparecem as coordenadas do ponto A, seguido de 1, depois as coordenadas do ponto B, seguido de 1, e as coordenadas do ponto C, seguido de 1. Só, pessoal, que veja que interessante. Se eu colocar esse ponto C, deixa eu apagar aqui. Se eu pegar esse ponto C e botar ele na mesma reta, o triângulo deixa de existir, né, pessoal? Em outras palavras, a área do triângulo passa a ser zero, se isso acontecer. Então, se eu igualar esse determinante, se a área vai dar zero, como o meio não é zero, esse determinante tem que ser zero. Se esse determinante tem que ser zero, eu chego a essa condição aqui, que isso eu chamaria isso de condição de alinhamento de 3 pontos. Então, se 3 pontos estiverem alinhados, esse determinante aqui vai dar zero, sempre. Tá? Ou seja, porque eu estou gerando um triângulo de área zero. E se o triângulo é de área zero, eu boto área zero aqui, então esse determinante tem que ser zero. E está justificado que esse determinante vai gerar a equação de uma reta, que passa por A, por B e por C. Então, aqui vai ser a maneira que eu vou encontrar isso aqui, eu vou usar para encontrar a equação da reta de 3 pontos que estejam alinhados. Se os 3 pontos não estiverem alinhados, então o determinante não vai dar zero, certo? Pronto, então falamos uma consequência direta da fórmula. E para terminar, vamos falar um pouquinho de como achar o baricentro de um triângulo. Primeira coisa é entender o que é baricentro, né? Aí está explicado aqui. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das 3 medianas. Professor, mas o que é mediana? Tá bom, está explicado aqui também. A mediana, por sua vez, é o segmento que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, por exemplo, o vértice B, tá aqui. O lado oposto ao vértice B é o lado AC. O ponto médio eu chamei aqui de O. Então, a mediana nada mais é do que o segmento BO. Ok, galera? Então, BO é mediana. Mas só tem a mediana BO? Não, tem mais, né? Se eu unir agora o vértice A ao ponto médio de BC, que é N, então a N também é mediana. O ponto de encontro, então, teria uma terceira mediana, a mediana CM também teria, né? Teríamos uma terceira mediana. CM também é mediana. E o ponto de encontro das 3, a gente pode garantir que é único, e esse ponto G é chamado de baricentro. Então, essa é uma primeira informação, que se você quiser mais detalhes sobre ela, você deve assistir ao vídeo de número 22 do Alicerce, onde eu apresento, agora não sei se é o 22, eu estou em dúvida, se é o 27, não, eu acho que é o 25, tá? O vídeo 25 ou 26 do Alicerce, é o penúltimo, ou antepenúltimo,
que fala dos pontos notáveis. O tema da aula é pontos notáveis de um triângulo. O baricentro é um ponto notável, mas teria ainda o centro, o circuncentro e o ortocentro. Beleza, explicado o que é baricentro, vamos falar outra informação muito poderosa. Essa informação que eu vou dar agora, eu não vou provar, porque ela já foi provada em um vídeo de uma playlist minha também, tá? Novamente, dessa mesma playlist que eu acabei de falar, do Alicerce, eu provo no vídeo 19, um vídeo que trata de semelhança de triângulos. O tema do vídeo é isso. E como uma das aplicações de semelhança, eu provo lá 2 teoremas, e um teorema que eu provo que diz que a mediana, o baricentro, vou começar pelo sujeito da frase, o baricentro de um triângulo, baricentro de um triângulo, sempre vai dividir a mediana. Então, divide a mediana na razão de 2/1. Ou seja, se aqui for x, esse pedaço da mediana for x, o pedaço restante separado pelo baricentro G vai ser 2x. Se aqui for y, esse cara vai ser 2y. Se aqui for z, esse pedaço aqui for z, então esse pedaço restante aqui vai ser 2z. Sempre na razão de 2/1. Então, se você quer entender por que isso é verdade, vá lá assistir ao vídeo 19, onde o vídeo 19 eu provo que isso de fato é verdade. É um teorema que eu posso usar para o baricentro de qualquer triângulo, isso vale, tá? Esse vídeo 19. Então, supondo que essa informação seja verdadeira, olha como vai ficar fácil agora o cálculo. Tá? Veja como vai ficar fácil agora o cálculo do baricentro. Porque eu vou dizer o quê? Que vamos usar vetores, a parte que a gente aprendeu. Aqui temos o vetor BG. É isso, pessoal? E temos o vetor GO também. GO. E como está na proporção de 2/1 e elas estão na mesma reta, eu posso dizer que BG é o dobro de GO. Usando vetores, lá a nossa aula anterior. Então, essa aula precisa da anterior. Eu preciso de vetores. Pronto, agora eu vou usar o conceito de vetores e olha como está tudo já prontinho aqui. Se BG é o dobro de GO, o que é BG? É o ponto final G menos o ponto inicial B. E o que é GO? O vetor GO é o ponto final O menos o ponto inicial G. Pronto, aí eu faço a distributiva, né? Não, antes de fazer a distributiva, eu vou fazer logo uma substituição. O ponto O, ele é ponto médio de AC. Não é verdade, pessoal? O ponto O é ponto médio de AC. Se é o ponto médio de AC, nós já aprendemos na primeira aula que... Então, veja que para essa aula de 3, eu preciso da aula 1 e da aula 2. É a média aritmética das coordenadas de A e de C, para eu achar o ponto O. Então, no lugar de O, aqui nessa fórmula, eu posso botar o quê? A mais C sobre 2. Então, substituo, reescrevo essa fórmula, no lugar de A, botando A mais C sobre 2. Pronto, agora eu termino, né? Faço a distributiva, ou seja, o 2 multiplica por aqui, corta, vai sobrar o A mais C, e o 2 vai multiplicar pelo G, vai ficar menos 2G. Passa quem tem G para o mesmo lado, vai ficar G mais 2G. Passa o B, que está no primeiro membro, para o segundo membro. Pronto, 3G igual a A, botando em ordem, porque a ordem das parcelas não altera a soma, A mais B mais C. Então, G, pessoal, vai ser exatamente, olha que fórmula simples de memorizar, que o baricentro G, as coordenadas dele, vai ser a média aritmética das coordenadas dos 3 pontos. Pronto, galera. Falado isso, já podemos ir para os nossos exercícios, tá? Então, vamos fazer aqui uma série de
exercício, ok? Vou começar aqui e vou fazer os ímpares. Então, o primeiro exercício. Dado 2 pontos de coordenadas dadas, tá aqui o A e o B, ache a distância de A até B. Isso aqui, então, é da primeira aula. A gente sabe que é teorema de Pitágoras, né? Então, vai ser o primeiro cateto, vai ser, vou fazer o segundo menos o primeiro, então vai ficar 1 mais 2 elevado ao quadrado. E vou fazer sempre o segundo menos o primeiro, menos 2 com menos 1 ao quadrado. Pronto, então vai dar 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado também vai dar 3 ao quadrado, é a mesma coisa, porque vai ficar positivo. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 2 vezes 3 ao quadrado, e aí eu tiro da raiz, vai ficar 3 raiz de 2. Pronto, essa é a letra A. Agora a letra B é que nos interessa, é a novidade, ó. A letra B. Sabendo que as coordenadas do baricentro do A e B, ó, estão aqui, e aí ele agora criando com mais um ponto C, ele criou o triângulo ABC de coordenadas x e y quaisquer, de coordenadas x e y dadas por... Então ele diz que as coordenadas do baricentro são dadas por 2/3 e 1. Ele quer as coordenadas do ponto C. É essa informação que ele quer. Então, galera, sei que acabei de aprender que o baricentro é a média aritmética dos 3 pontos. Mas eu quero agora achar C. Então, é só isolar C na fórmula. Vai ficar 3G, já passando para o outro lado, menos B menos A, vai dar o valor de C. Pronto, agora é só substituir. G é esse ponto 2/3 e 1. O A, esse ponto aqui, menos 2 e 1. E o B, esse ponto aqui, 1 e menos 2. Pronto, isso vai dar o valor de C. 3 vezes 2/3 vai dar 2. 3 vezes 1 vai dar 3. Esse menos aqui eu vou tornar positivo e mudar o sinal das coordenadas. Vai ficar 2 e menos 1. Mesma coisa com o outro, mais coordenadas menos 1 e 2. Quem era positivo ficou negativo, quem era negativo ficou positivo. E agora somar as 3 abscissas. 2 mais 2 menos 1 vai dar 3. 3 mais menos 1 vai dar 2. 2 mais 2, 4. E com isso a gente acaba de achar as coordenadas do ponto C. Coordenadas 3 e 4, não é isso? Coordenadas 3 e 4. Ok, galera? Então, achamos a letra A, que deu o módulo, a distância de A e B, que deu 3 raiz de 2. E fizemos a letra B, onde calculamos as coordenadas do ponto C, que deu abscissa 3 e ordenada 4, ok? Então, vamos agora para a questão de número 3, a segunda questão ímpar agora, tá? Vamos lá, para essa aqui. O triângulo de vértices tal, 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 ele é equilátero, ele é isósceles, ele é escaleno ou ele é retângulo? Bem, eu teria que achar a distância desse para esse e achar o primeiro lado. Fazer a distância desse para esse e achar o segundo lado. Fazer a distância desse para esse e achar o terceiro lado. E com isso eu acharia os 3 lados. E com os 3 lados eu poderia tentar dizer se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Não conseguiria falar ainda, quer dizer, se eu obedecesse ao teorema de Pitágoras, eu saberia que ia ser, se o maior lado ao quadrado fosse igual à soma dos 2 menores ao quadrado, eu saberia que esse triângulo obtido é retângulo. Agora, para saber que o triângulo não existe, esses 3 pontos teriam que estar alinhados, não é isso, pessoal? Será que esses 3 pontos são alinhados? Então, nós aprendemos uma forma de descobrir isso, né? Ou seja, se eu fizer um determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos, 0, 3, 1, 1 e 3, menos 3, e completar isso aqui com o número 1, fizer esse determinante, se ele der 0, eles estão alinhados. Então, vai ser a letra A. Se ele não der 0, aí eu tenho que calcular os 3 lados para dizer se ele é equilátero, isósceles, escaleno, e em seguida, com os 3 lados, eu consigo descobrir se ele é retângulo. Então, vamos lá. 0 vezes 1 vezes 1, vai dar 0. 3 vezes 1 vezes 3 vai dar 9. Determinante é matéria, né, do segundo ano. Tese, vocês já devem ter visto. E 1 vezes 1 vezes 1. Tá certo isso? Tá. Vai dar menos 1. Não é? Isso aí. 0, 3, 1 e 1. Ah, desculpa. Aqui é 3 e menos 3, pessoal. Ó, passei para cá errado, hein? Olha aqui.
Menos 3. Então, corrigindo aqui, isso não é menos 1, não, é menos 3. Pronto, corrigido. Agora, vamos fazer todos no sentido contrário. Então, vamos lá. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar 3, mais fácil apagar com o sinal trocado. Esse vezes esse vezes esse vai dar 0. E esse vezes esse vezes esse vai dar 3. Passa para cá, sinal trocado. Menos 3 com menos 3 com menos 3 dá menos 9. Com mais 9 vai dar 0. Pessoal, esse triângulo não existe, já que os 3 pontos pertencem à mesma reta. Agora, se não desse 0, aí eu iria calcular as distâncias dos pontos. Então, começar aí pelo determinante, fala sobre a existência ou não do triângulo. Se ele garantisse que o triângulo existia, aí eu não iria fazer esse determinante. Mas como era uma das possibilidades da questão, justamente o triângulo inexistente, então tínhamos que fazer isso. Vamos para a quinta questão, mais uma agora. O triângulo tem vértice P, um triângulo tem vértice P, Q e R. Coordenadas de P, quais são? 2 e 1. Coordenadas de Q, quais são? 2 e 5. Coordenadas de R, quais são? X e 4. Ele afirma que X é positivo, X é maior do que 0. Sabendo que a área do triângulo formado é 20, quanto vale a abscissa do ponto R? A abscissa do ponto R é a pergunta nossa agora. Então, vou usar aquela fórmula de área, né? A área de um triângulo vai ser meio do determinante, e depois eu tenho que fazer o módulo, né? O módulo do determinante de quem? Aí eu boto as coordenadas. 2, 1 e 1. 2, 5 e 1. E x, 4 e 1. Deixa eu só melhorar esse 1 aqui, que ficou parecendo 21. Pronto. E eu sei que essa área tem que dar 20, né? Beleza. Então, vamos resolver agora esse determinante, né? Então, o 2 que está dividindo passa para lá multiplicando, vai dar 40, né? Então, lembre que tem módulo, né? Então, tem uma segunda barra aqui referente ao módulo. Então, o módulo de quem? Aí vamos, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 1, 2 vezes 5 vezes 1 vai dar 10. 1 vezes 1 vezes x vai dar x. E 2 vezes 4 vezes 1 vai dar 8. Fiz todos num sentido, vou fazer agora o outro sentido. Negativo agora, né? Menos 5x, menos 8. E 2 vezes 1 vezes 1. Menos 2. Pronto, então vai dar menos 4x. Esse cara vai cortar. Menos 8. Igual a 40. Essa é uma equação modular que eu tenho que resolver. E eu posso dividir todo mundo por 4 sem nenhum prejuízo, né? Então vai ficar menos x menos 2, módulo, igual a 10, sem nenhum prejuízo de mudança, né? São equações equivalentes. Então, agora, para que essa equação seja verdade, o que está dentro do módulo pode ser 10 e o que está dentro do módulo pode ser menos 10. Porque tanto o módulo de menos 10 quanto o módulo de 10 vai dar 10. Pronto, aqui vai dar menos x igual a 10 mais 2. Aqui vai dar menos x igual a menos 10 mais 2. Aqui vai ficar menos x igual a menos 8, multiplica por menos 1, x igual a 8. Nessa outra aqui, menos x igual a 12, multiplica por menos 1, x igual a menos 12. Então, encontramos duas respostas, mas olha o que ele falou aqui, que o x era maior que 0. Consequentemente, a abscissa do ponto R é 8. Ok, galera? Então, agora o conceito de equação modular a gente precisou, né? Lembrando que a fórmula lá do determinante, ela tem módulo, tá, pessoal? Eu comentei isso pelo fato da área ter que ser positiva, né? Então, essa questão é muito importante para perceber que a fórmula tem módulo. Professor, por que tem módulo? Porque a área, não existe área negativa, tem que ser positiva. Vamos para a próxima questão. E vamos à questão número 7 agora. Para que os pontos 1, 0, 2 e 2b estejam sobre a mesma reta, é necessário que... Então, só usar a condição de alinhamento mais uma vez. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
para a gente ter espaço para fazer essa questão. Então, vamos lá. Quais são os pontos? São os pontos 1 e 1, A e 2, e 2 e 2 e B. Então, eu boto naquela condição de alinhamento, ou seja, boto 1, faço determinante e igual a 0. Então, faço 2 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2 de novo. E A vezes B vezes 1 vai dar AB. Pronto, fiz no sentido. Agora vamos para o outro. 2 vezes 2 vezes 1 vai dar 4, mas passa para cá com o sinal trocado, né? Todo mundo aqui de preto vem para cá com o sinal trocado. B vezes 1 vezes 1 dá B, passa para cá menos B. E A vezes 1 vezes 1 vai dar A, passa para cá menos A. E se estamos na mesma reta, tem que dar 0. 2 mais 2 dá 4, cancela com menos 4. Olha que beleza. A vezes B é igual, passando para o outro lado esse cara e esse, A mais B. Tá aqui, pessoal, letra B. Bem comportadozinho, bem tranquilo, né? Mais uma questão resolvida. Vamos agora para a questão de número 9, ok, galera? Na questão do número 9, nós temos o seguinte. Determine o ponto P, de coordenada XY, colinear simultaneamente. Então, olha que interessante. O ponto P, ele é colinear de A e de B. Ou seja, quer dizer que está na mesma reta. Mas ele também é colinear de C e D. Olha que interessante. Tem um C e tem um D. Ele também é colinear. Ou seja, é o ponto de encontro das duas retas. Então, ele quer saber quem é P para que isso aconteça. E o A, o B, o C e o D são todos dados aqui, né? Olha o valor, olha o A, olha o B, olha o C e olha o D. Pronto. Então, eu uso a condição de alinhamento duas vezes, né? Eu quero que o ponto P esteja alinhado com A, vamos lá, com A, cadê A? Tá aqui, 0, 3. E com B, cadê B? 1, 0. Pronto. Então, esse determinante tem que dar 0. E também, referente a essa reta, e agora é referente a outra reta, o mesmo ponto P, de coordenadas x e y novamente, tem que estar alinhado agora com C, que tem coordenadas 1 e 2, e com D, que tem coordenadas 0 e 1. E, novamente, como estão alinhados, tem que dar 0. Então, resolver o problema 11, na verdade, é resolver um... A gente vai ver que vai dar um sisteminha, pessoal. Apagando aqui a anterior, tá? Beleza. Vamos ver esse sisteminha aqui agora. Como é que fica? Esse vezes esse vezes esse. 3x. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar y. E o terceiro cara vai dar 0. Né? Pronto. Agora vamos para outro sentido. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar menos 3. Vai dar 3. Só que passa para lá menos 3. Esse vezes esse vezes esse vai dar 0. E esse vezes esse vai dar 0. Pronto, pessoal. Chegamos à equação 3x mais y igual a 3. Fazendo agora a segunda condição, vamos começar agora por esse aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, 2x. Esse vezes esse vezes esse vai dar 0. Quando tem 0 é muito bom, né? Logo cancela todo mundo. E aqui vai dar 1. Agora eu vou fazer no sentido contrário. Esse vezes esse vezes esse vai dar 0. Esse vezes esse vezes esse vai dar x, passa para cá, menos x, que é o sentido negativo. E o y vezes 1 vezes 1 vai dar y, passa para cá, menos y, igual a 0. 2x menos x vai dar x menos y. Esse 1 passando para o outro lado fica 1. Galera, isso aqui nada mais é... Opa! Isso aqui nada mais é do que um sisteminha, já que o x e o y são variáveis das duas equações. É a mesma variável. Então, eu posso usar o método da adição. Somando o segundo membro, 3 mais 1 aqui vai dar 4. Somando o primeiro membro, vai cancelar o primeiro membro das duas, vai cancelar o y. 3x mais x vai dar 4x. Com isso, eu vou descobrir que x vale 1. Se x vale 1, 1 menos y tem que dar 1. Então, eu vou concluir que y é igual a 1 menos 1. Y vale 0. Então, o ponto P, galera, tem coordenadas 1 e 0. Essa seria a resposta, então, do 11.
E vamos do 11, não, desculpa, do 9, pessoal. Agora vamos para a questão de número 10. Vou tirar isso aqui para ficar menos poluído. E fizemos a 9, agora vamos para 11 para a gente terminar a nossa aula. Bem, então agora diz o seguinte, tem um triângulo ABC. Olha que interessante. ABC. Esse vai ser curioso o seguinte, ó. E aí ele dá as coordenadas, vamos lá. Ele tem um triângulo ABC, e esse eu vou fazer usando o plano cartesiano. Olha, eu vou usar o X e o Y típico da geometria analítica, né? Que sempre posso fazer isso. O ponto A vale 24. 24, deixa eu botar o 24 um pouquinho mais para cá. Tá muito aqui, pronto. 24 e 3. Não tá, a divisão do X está menor do que a do Y, mas não tem problema, né, pessoal? Pronto, tá aqui o ponto A. Feito. Agora, cadê o ponto? Vamos lá. M é um ponto médio de AB. Então, M, que tem coordenadas quanto? 24 e 6. É esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto M. Ele é ponto médio de AB. Então, é claro que o ponto B só pode estar aqui nessa vertical, né? Já que esses dois pontos, A e M, estão na mesma vertical. Se estão na mesma vertical e ele é um ponto médio, dá para perceber que de A até M tem uma distância de 6 menos 3, que dá 3. Então, tem que ser 3 aqui também. Se aqui tem que ser 3, 6 mais 3, aqui vai ter que ser 9. Então, acabo de achar as coordenadas do ponto B. Mas vamos continuar aqui. E ele diz o seguinte, que o lado AC vale 8 e BC vale 10. Então, AC vale 8 e BC vale 10. Então, é interessante perceber que ele pode estar, o ponto C pode estar desse lado ou pode estar desse outro lado aqui, né, pessoal? Pode ser aqui, pode ser aqui. Eu não sei onde é que está o ponto C, né? Beleza, mas vou chutar que está aqui. E ele disse que AC vale 8. Ele disse que AC vale 8. Ele disse que que BC, que é esse lado aqui, vale 10. E aí, galera, eu sei que AB, como aqui foi 3 e aqui foi 3, eu sei que AB vale 6, né, pessoal? Então, esses números 10, 8, 10, 8 e 6 estão me lembrando um triângulo retângulo muito famoso de lados, múltiplo dos lados 3, 4 e 5, né, galera? Ou seja, se eu fizer Pitágoras, 10 ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, 100 é igual a 64 mais 36. Quando eu faço isso aqui, eu estou provando que esse triângulo também é retângulo, pessoal. Se esse triângulo é retângulo, olha que maravilha. Então, o ponto C está nessa... Ele não está aqui em cima, não está nem aqui em cima. Ele está exatamente na mesma horizontal que passa aqui pelo 3. Com 8 unidades que pode ser para a direita, ou 8 unidades que pode ser aqui para a esquerda. Então, quais são as coordenadas possíveis? Do ponto C, pode ser 24 mais 8, né? 32. E 24 menos 8, que vai dar 16. Obviamente, aqui está mal dividido, né? Essa distância. Pronto. Mas as coordenadas do ponto C quais são? Ele tem ordenada 32, abscissa 32 e ordenada 3. Primeira opção para esse aqui e para esse outro. Pode ser também 16 e 3. E com isso a gente calcula o vértice C, que é o que ele queria que a gente calculasse, tá? As coordenadas do ponto C. Então é isso, galera. Fizemos 6 exercícios da lista. É um número bastante razoável, né? A lista tinha 12 exercícios. Conseguimos fazer metade da lista. Então, é uma quantidade de exercícios bastante razoável. Fizemos todos os ímpares. E sugestão, ficam os pares para vocês tentarem resolver, né? Do 2 até o 12, tá? Mas cumprimos, então, o nosso objetivo da aula de hoje, que foi falar de duas propriedades do triângulo, qual? A área e o baricentro, foi falado. E a fórmula de área
ela permitiu falar sobre a questão do alinhamento dos... Quando, né, os 3 pontos estiverem alinhados, não vai formar triângulo, vai formar, ou seja, o triângulo formado vai ter área zero, posso assim pensar também, e se vai ter área igual a zero, a gente consegue dizer qual é, então, a propriedade para que 3 pontos estejam alinhados. Isso vai ser muito importante lá para a parte de reta, que inclusive é o próximo assunto nosso, tá? Então, a nossa aula, veja que as aulas estão bem encadeadas, uma aula, né, fornece ferramentas para a aula seguinte. Então, na nossa aula de número 29, eu vou falar de retas, várias formas que eu posso ter uma reta, e essa condição de alinhamento que nós aprendemos agora vai ser bastante útil, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês e os aguardo no vídeo 29. Um grande abraço, galera. Até o vídeo 29.